as veias superficiais da mama, né? Mas também ela pode acontecer também nas veias superficiais do pênis, da fossa cubital e do abdômen. A fisiopatologia dela não é conhecida e o quadro clínico é geralmente dor, sensibilidade e eritema no curso da veia acometida. Também pode se sentir um cordão fibroso, né, principalmente com a elevação dos membros, que aí acaba fazendo uma retração da pele. Já vou mostrar uma foto no próximo quadro disso, porque faz uma retração do tecido perivascular. No ultrassom é o primeiro exame a ser solicitado. Geralmente vai ver uma imagem tubular hipoicóica. Na mamografia não ajuda muito, mas dá para ver uma densidade, uma espessada na região da veia acometida, né? E a resolução geralmente se dá sozinha, espontaneamente, em torno de 6 semanas. O tratamento é basicamente sintomático e se faz o acompanhamento da paciente, geralmente por 1 ano depois da resolução dos sintomas. Aí aqui a imagem, né? Aqui nessa figura, um paciente masculino, dá para ver aqui o trajeto da veia, com eritema, né, sinais flogísticos. E quando os pacientes elevam os braços, pode fazer esse cordão fibroso, né, que seria essa retração do tecido perivascular. Mastite tuberculosa, ela é uma manifestação da tuberculose, né, extrapulmonar, que é rara, causada pelo mesmo Mycobacterium tuberculosis. A incidência dela é mais ou menos 0,1% de todas as lesões de mama. Geralmente ela comete mais multíparas e lactantes. E a via de propagação pode ser hematogênica, linfática, por contiguidade de alguma lesão pulmonar, ou inoculação por traumatismo na pele, mas essa é uma via mais rara. O quadro clínico, então, é uma massa no quadrante geralmente superior externo da mama, unilateral, pode ser dolorosa ou não, ou endurecida, ou com bordos irregulares. Pode ser fixada à pele, o músculo ou parede torácica. Pode fistulizar também e apresentar descarga papilar, mas isso é mais incomum. E aí pode dar também, quer dizer, geralmente dá sintomas sistêmicos, né, como alteração do estado geral, febre, mal-estar, sudorese noturna, perda de peso, assim como a tuberculose pulmonar. E geralmente ela é classificada em 3 formas, né? Tem a forma nodular, que é uma massa indolor de crescimento lento, que apresentam geralmente envolvimento da axila e progride para envolvimento cutâneo, formando úlceras e fístulas. A forma disseminada, ela já é uma lesão mais grave, que apresenta múltiplas lesões com formação de cavitação, tem muitos pontos de drenagem, e ela mimetiza um carcinoma inflamatório de mama. E na forma esclerosante, que é mais comum em mulheres idosas, ela geralmente apresenta um tecido fibrótico, com pouca supuração, e na mamografia é uma massa homogênea densa com septos fibrosos, acaba não sendo muito esclarecedora. Para fazer utilizar o teste de Mantoux, faz diagnóstico. Na verdade, ele ajuda mais quando ele dá negativo, porque ele afasta que a paciente teve um contato com o Mycobacterium, mas se dá positivo, acaba não ajudando muito. A mamografia acaba sendo pouco útil, porque nas mulheres jovens a mama é densa, então não dá para caracterizar a lesão, e nas mulheres idosas é difícil diferenciar de um carcinoma. Na tomografia e ressonância, serve apenas para delimitar a extensão da lesão, mas também não faz diagnóstico, e o diagnóstico acaba sendo com retirada de material, encaminhamento para coloração de Ziehl-Nielsen ou cultura de Barr. Só que a cultura ela também pode demorar muito, então você acaba usando mais o método de Ziehl-Nielsen. E diagnóstico diferencial com várias patologias, como a tuberculose sempre se apresenta de uma forma meio indeterminada, né? Então, pode aparecer carcinoma, necrose gordurosa, mastite plasmática, não, acho que não é. Mastite granulomatosa idiopática, até o Guilherme vai falar mais, né, que faz diagnóstico diferencial, e abscesso aureolar. O tratamento é o mesmo da tuberculose pulmonar, são 2 meses de isoniazida e 4 meses de manutenção com isoniazida e rifampicina. O tratamento cirúrgico geralmente só se faz quando nódulos que não somem após o tratamento clínico, ou pacientes com uma lesão muito disseminada na mama. E agora, na verdade, esse capítulo tem várias mastites que são bem raras, e aí a doutora Érica sugeriu que as próximas fossem mais superficial, porque elas são muito pouco comuns, né? Então, a mastite diabética, que é causada, geralmente ela aparece em pacientes com diabetes mellitus, insulino dependentes, com mau controle da glicemia, né, do diabetes. E o quadro clínico é um nódulo uni ou bilateral, subareolar,
que o diagnóstico é feito através da biópsia, o tratamento das hélices do nódulo e controle glicêmico para não ter recidiva do quadro. A mastite fúngica, ela é causada pela Candida albicans. Geralmente ela causa, o que caracteriza mais ela, assim, é uma mastalgia intensa que pode irradiar para dorso. E no exame físico tem poucas alterações. Tem exame físico mais um pouco de eritema ou descamação do mamilo e da auréola. E o bebê também pode apresentar monilíase oral. Pode solicitar uma cultura de leite para ver se acha as hifas ali, né? E o tratamento acaba sendo fluconazol via oral para paciente e nistatina oral para o recém-nascido. A mastite gonocócica, ela é causada pelo gonococo, né? Ela gera um abscesso no complexo auréolo-papilar e o tratamento é com o diagnóstico é feito com cultura de Tailemate e o tratamento é feito com ciprofloxacino ou ceftriaxona. A mastite brucelar é causada pela brucela, uma bactéria endêmica, principalmente aqui na região da América do Sul. Geralmente é uma paciente que vai apresentar abscessos mamários, linfadenopatia e axilar e febre de origem desconhecida. O diagnóstico é feito pelo teste rosa de Bengala e o tratamento é feito com doxiciclina mais um aminoglicosídeo ou rifampicina. Na gestante pode-se utilizar a mastite por eumintos, que aí seria o cisticerco ou quinococo, é uma cisticercose que acabou acometendo a mama, né? Que não é comum. Então vai ter sinais flogísticos, pode apresentar lesões císticas na mama. O diagnóstico também é feito por core biopsy, que o patologista vai acabar vendo fragmentos do euminto na lâmina, e o tratamento é com o exércise do cisto e praziquantel e investigar o sistema nervoso central, para ver se essa paciente também não tem lesão do sistema nervoso. Mastite lúpica, causada pelo lúpus, é uma doença autoimune. O diagnóstico são nódulos profundos e calcificações que no início dos quadros, as calcificações apresentam um padrão mais suspeito. E com o tempo elas vão se tornando mais grosseiras e tendo uma aparência mais benigna à mamografia. O diagnóstico também é feito por biópsia e o tratamento é hidroxicloroquina. Tem também a mastite herpética, que é causada pelo herpes simplex vírus 1. O que diferencia dela do herpes da varicela zoster, né, do herpes zoster, é que no herpes zoster a paciente apresenta uma lesão em faixa, né, em toda a parede torácica. E ali ela vai ser só em mamilo e areola. Geralmente vai ter vesículas e crostas nessa região e o diagnóstico diferencial é com biópsia para afastar a doença de Paget de mamilo. O tratamento é sintomáticos e tem a mastite sifilítica, que é causada também pelo Treponema pallium. O diagnóstico, o achado clínico, né, são nódulos na mama com linfoadenomegalias. O diagnóstico também é por biópsia, o tratamento é a penicilina benzatina. Agora é o Guilherme. Já posso continuar direto, doutora Érica? Pode, Gui, eu acho que sim. Vamos dar continuidade e no final a gente faz algum comentário, né? Beleza. Oi, Gui. Então, para quem não me conhece, sou o Guilherme, sou R3 de aqui do HU. Oi, Guilherme. Então, eu vou começar a falar do meu tema, que eu fiquei com mastite granulomatória. Oi, doutor. Não, só dá um aviso. Doutor Braulio falou alguma coisa? Não. Tirou? Margot tá com sono. Nossa, ela veio aqui hoje. Ai, Posso falar? dia. Pode falar, pode manter. Aviso, Braulio, para quem puder desligar os microfones, né? Que está dando uma interferência. Isso. Né? Tá. Então, assim, a minha parte, eu fiz uma análise descritiva, então, e uma revisão de 4 artigos que foram publicados entre 2014 e 2018. Olhei também o manual da Sociedade Brasileira de Mastologia e um artigo do Up to Date. Tá? Esses 4 estudos que eu vi, então, eles visavam a discussão da etiologia, aspectos clínicos e radiológicos e também como tratar. Tá? Então, são experiências locais, e aí eles discursam bastante em relação a algumas características bem específicas dessa doença.
E também eles dialogam muito se vale a pena o tratamento clínico ou tratamento cirúrgico. Alguns estudos puxam sardinha mais para um lado e outros mais para outros, tá? Então, os 4 artigos são esse aqui. Esse primeiro é um artigo turco de 2014. Esse segundo é um artigo turco também de 2015. Esse aqui é um artigo iraniano de 2015 e esse aqui é um artigo americano de 2018, tá? Então, assim, o meu foco aqui vai ser mais na mastite granulomatosa idiopática. A gente tem a secundária também, que o Vitor já até falou, a principal, que seria a mastite por tuberculose, né? Então, o meu foco vai ser mais na mastite granulomatosa idiopática. Então, é uma doença muito rara, rara, é uma doença benigna, e ela sempre vai ser dado como um diagnóstico de exclusão. Então, tem que excluir outras causas primeiro para depois bater o martelo nela. Tá? Então, é uma doença que foi descrita inicialmente em 1972, a primeira vez, e ela é responsável por 24% dos eventos inflamatórios da mama, que são diagnosticados histopatologicamente, que é a forma como a gente faz o diagnóstico da mastite granulomatose idiopática, só com biópsia e estudo histopatológico. É bom que nós, ginecologistas e obstetras, e também os mastologistas, claro, conheçamos bem essa doença, porque ela faz um diagnóstico diferencial com neoplasias, principalmente ao exame físico. Tá? Então, é fácil da gente confundir. Então, sempre tem que pensar que pode ser ela. E ela não é fator de risco associado e nem tem uma evolução para neoplasias, não tem essa relação. Então, falando um pouquinho da fisiopatologia. Então, ela vai se iniciar com uma lobulite múltipla e uma infiltração linfoplasmática reacional, isso no estroma, né? Estroma interlobular, essa infiltração. E ela vai seguir com um acúmulo de secreção intraductal, vai levar à ectasia. E na evolução natural dela, ela vai ter uma formação granulomatosa não caseosa, com necrose supurativa central, como eu falei, interlobular, e entre os ductos também. Isso desde que a gente afaste qualquer patógeno, seja fungo, seja bactéria. A gente tem que afastar para a gente poder bater o martelo, que é mastite granulomatosa idiopática. Também vou ter presença de estiócitos epitelioides e células gigantes no meio dessa lâmina, tá? Então, aqui eu coloquei o que seria uma lâmina histológica normal de mama. Então, aqui a gente vê um lóbulo, e nesses lóbulos a gente tem as unidades funcionais da mama, que são os ácidos mamários, o estroma intralobular, que permeia entre os ácidos, e os linfócitos também, tá? E aqui, essa parte mais de fora é o estroma interlobular, que tudo vai estar acometido por essa doença inflamatória. Essa próxima mostra aqui uma formação de granuloma na mama, tá? Essa área mais circular aqui. E a próxima imagem, essa imagem é uma imagem bem típica de uma mastite granulomatose idiopática. Aquela imagem bonita que seria o lóbulo com os ácidos bem diferenciados, a gente consegue achar os linfócitos, células pequenas, com o núcleo pequeno. Essa imagem aqui, ó. Esse aqui seria o lóbulo. Você vê que já não é mais possível saber onde é que estão os ácidos bem corretamente. Os linfócitos estão tomando conta que o estroma é praticamente linfócito, ele toma conta até desse tecido conjuntivo especializado. E aqui, essa área mais rosa aqui, seria o estroma interlobular, que também está todo tomado de linfócito, perdeu toda a sua característica normal. Não sei se dá para ver, mas aqui a gente vai ter uma célula gigante, que é bem característico desse quadro também, que ela tem vários núcleos mais periféricos assim. Tá? Então, esse é o aspecto que a gente vai encontrar em uma lâmina de mastite granulomatose idiopática. Sempre que você já mandar a lâmina, é comum que os patologistas, quando você manda com a principal hipótese de mastite granulomatose, é comum que os patologistas
já façam a coloração de Ziehl-Neelson para a gente poder excluir tuberculose, já fazem pesquisa de fungo e de bactéria também, pensando na micobactéria tuberculose também aqui. Então, falando um pouquinho da etiologia. Nós não temos uma etiologia definida com toda certeza para a mastite granulomatose, só que já foram isolados alguns gatilhos para que essa doença se desenvolva, tá? Então, a primeira seria a doença autoimune. Tem uma linha de pesquisa que fala que a mastite granulomatose ela é uma doença autoimune, então ela pode ser precipitada por outras doenças, entre elas algumas vasculites e a sarcoidose, tá? Uma outra linha fala de reação a corpo estranho, então você tem, por exemplo, fio cirúrgico, já foi descrito seda como sendo uma coisa que pode causar um tipo de gatilho para ela. Uma outra linha fala de desregulação hormonal, tá? Eles viram que esses quadros são bem comuns em mulheres que tiveram filhos há pouco tempo, 5, 4 anos. Então, eles falam bastante de desregulação, principalmente de estrógeno. Cita também a hiperprolactinemia, que é um fator importante. A gente sempre vai ter que pedir prolactina para aquelas que têm o diagnóstico de mastite granulomatose. E também fala da questão da obesidade, mas a obesidade mais ligada à conversão periférica de estrogênio, e aí seria ligado mais a esse estrogênio e não à obesidade em si. E uma outra coisa seriam os traumas. Também tem bastante relato de trauma, depois de um trauma naquela região, desenvolver mastite granulomatose. Então, a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente vê um quadro parecido. São bem mais comuns em paciente pré-menopausa, como eu falei, aquelas que tiveram um filho há pouco tempo, em faixa etária usual de 17 a 42 anos, pacientes geralmente têm mais de um filho e que amamentaram os seus filhos, tá? Não é uma condição fundamental, mas eles viram que tem essa relação positiva. Vários filhos amamentaram e tiveram o quadro. Imensa maioria dos casos ela é unilateral, é raro ser bilateral, e não tem predileção por mama esquerda ou mama direita. O acometimento maior é mais periférico e mais em quadrante externo também, só que pode se apresentar difusamente, é mais comum ser externo, tá? Pode apresentar uma linfadenopatia axilar ipsilateral. 15% dos casos é mais ou menos a média. Em alguns daqueles 4 estudos, teve um que apresentou 8% só de linfadenopatia axilar, teve um que apresentou 41%. Então, é bem variável, com uma média de 15%. Tá? E nesses casos aqui, ela não tem uma associação direta com tabagismo. Então, o quadro clínico. Essa aqui, todas as pacientes de todos os estudos, dos quatro estudos lá, eles abriram um quadro clínico muito semelhante. Tem uma massa mamária, geralmente firme, com um pouco de dor, uma ou muitas massas. Pode cursar também com indurações tumorais, galactorreia, mas o quadro principal de começo é uma massa mamária, geralmente hiperemiada, com um pouco de dor. A paciente, às vezes, vai no médico, às vezes espera um pouco, e se ela esperar a progressão, geralmente vão começar a aparecer úlceras, vão começar a aparecer abscessos e fístulas cutâneas, que é o maior momento em que elas procuram atendimento médico. Tá? Nessas horas, a imensa maioria dos profissionais de saúde, eles vão tratar como uma mastite não lactacional infecciosa, vão entrar com um curso de antibiótico e terapia e vão dar alta, tá? E aí a paciente vai começar, pode até melhorar no começo, mas depois ela volta a ter os mesmos quadros, as mesmas ulcerações, os mesmos abscessos, e aí começa o ciclo que ela começa a ir várias vezes no pronto-socorro e passa pela mão de vários profissionais. Então, um quadro comum de abscesso recidivante, e por isso a gente tem que sempre fazer a palpação de cadeia ganglionar, porque, lembra no começo eu falei, ele pode simular também um quadro de neoplasia, a gente tem que ter esse parâmetro. E aí os estudos falam que, nesses casos, em que são abscessos recidivantes, a gente tem que pedir exame de imagem.
o exame de imagem de escolha vai ser o ultrassom, até porque são mulheres jovens que não têm a idade elegível para mamografia. Nos estudos, todas as pacientes, sem exceção, todas elas foram submetidas a ultrassom de mama. Algumas foram submetidas à mamografia, aquelas que tinham idade para isso, e pouquíssimas à ressonância. A ressonância ela ficou mais restrita para aquelas pacientes que eram mais graves, que tinham uma doença mais disseminada, que trataram e não melhoraram, até para fazer diagnóstico diferencial. Tá? O importante é a gente saber que nos achados radiológicos não tem nada específico ou patognomônico. Esse achado é só da mastite granulomatosa, isso não existe. Tá? Então, geralmente, no ultrassom, a gente vai ver um parênquima bem heterogêneo, formação de massas únicas ou múltiplas. Se tiver amarrado na cintura, sei lá, se tiver frio lá embaixo. Mas eu acho que não precisa, não. Ixi, aqui no teu corpo, né? Abscessos, são lesões mal definidas. A gente pode ver também alguns ductos dilatados, linfonodos axilares aumentados, mas eles não têm distorção arquitetural, que é onde a gente vai fazer diagnóstico diferencial com doença maligna. Então, aqui é uma imagem, uma formação, uma massa em um ultrassom de mama bem inespecífico. Você não consegue dizer que é uma mastite granulomatosa só por essa imagem. Aqui um abscesso e aqui também uma em região parietral. São achados, você vê que tem alguma coisa. Eu vi que nesse estudo 9% dos ultrassons vieram normais. 91% mostrou alguma coisa, mostra alguma alteração, mas nenhuma específica. Assim. Mamografia. A maioria vai apresentar uma assimetria focal ou até global. Pode ter também massas irregulares ou ovais, espessamento de pele, retração mamilar, distorção arquitetural, tá? Mas são todos achados bem inespecíficos. Então, aqui a gente pode ver essa imagem, tem um pouquinho de espessamento de pele, tá? Estão vendo aqui uma imagem ampliada. E aqui tem também essa assimetria e tem esse espessamento de pele, e nesse caso aqui tem uma retração mamilar associada também. Então, assim, fiz o exame físico, a paciente teve mais de um quadro de abscesso, estou pensando em mastite granulomatosa. Como é que eu vou fechar esse diagnóstico, então? Então, o diagnóstico ele é sempre histopatológico. Os estudos colocam que ele diagnostica 100% dos casos, tá? A histopatologia também é importante para a gente descartar a malignidade. Como eu falei, geralmente o patologista já vai realizar culturas para excluir fungos, excluir bactéria, excluir o micobactéria tuberculose. A gente também tem que pedir sorologia, né? Pensar sempre naquelas outras mastites que o Vitor falou. Mandatório também que a gente faça um PPD para pensar em tuberculose e uma radiografia de tórax para pensar em doença primária pulmonar que pode ter pegado uma manifestação extramamária da mama. Extramamária não, extrapulmonar na mama. Como é que a gente pode adquirir esse material para fazer essa biópsia? O primeiro seria uma biópsia excisional, que não é quase nunca usada. É difícil que tu faça uma excisão ampla de uma massa que tu não sabe o que é. O core biopsy é a mais usada, né? É a punção com agulha grossa. Tem o PAF também, que é pouquíssimo utilizada. Ou em alguns casos, quando você drena abscessos mais de uma vez, você pode fazer biópsia da parede desse abscesso, tá? Uma outra coisa que é importante aqui também é indagar pacientes sobre o uso de medicações que aumentam a prolactina, alguns antipsicóticos, por exemplo, a risperidona, é uma que aumenta a prolactina, tá? Que também está ligada à gênese da mastite granulomatosa. E também o uso de anticoncepcionais orais, pensando na desregulação hormonal. Então, como é que a gente trata? A gente já sabe que é uma mastite granulomatosa, a gente precisa tratar ela, tá? Então, é um consenso da melhor maneira. Em pacientes que não são complicados, a gente tenta fazer o tratamento clínico inicial. E as incisões cirúrgicas são mais reservadas para casos resistentes, para casos que voltam sempre, tá? E a mastectomia, então, em último caso.
mas é uma coisa que tem que estar na mente. A gente, é um tratamento que a gente pode lançar mão caso tudo dê errado. O tratamento clínico é a base de corticoide, é o principal. Colchicina pode ser usado. Metotrexato, depois dos corticoides, é o mais usado. E um outro imunomodulador que seria a azatioprina. Tá? Primeira escolha será sempre prednisona ou prednisolona oral. A maioria usa prednisona, exceto se a paciente tem alguma contraindicação. Por exemplo, uma diabetes insulino dependente que está toda descompensada, uma síndrome de Cushing, alguma coisa assim, não pode usar corticoide, a gente vai ter que usar outro, mas senão a gente vai usar esse. É sempre bom lembrar que assim, a paciente é tratada com uma dose alta de corticoide, então sempre a gente tem que estreitar o retorno para a gente poder avaliar, porque os efeitos adversos dos corticoides eles vão poder aparecer durante esse tratamento e a gente vai ter que trocar as medicações. Então, o metotrexato e a azatioprina se mostram como poupadores de corticoide. E o metotrexato ele pode ser usado tanto em conjunto com o corticoide quanto como uma alternativa a ele. Tá? As recidivas elas são relativamente comuns quando a gente está descalonando as doses do corticoide. Eu vou mostrar como é que a gente faz geralmente, mas geralmente se começa com uma dose alta e vai caindo aos poucos. E aí, nessa fase, pode ser que a paciente tenha recidiva do quadro e a gente tenha que trocar para metotrexato. Os estudos mostram que realmente a resistência cirúrgica realmente cursa com menos recidiva do que o tratamento clínico, mas é muito mais invasivo, né? Muito mais lesivo para a mulher também. Reavaliar o paciente enquanto ele está tratando de 1 a 3 semanas, para a gente ver se não tem nenhuma contraindicação à continuação daquela medicação. Pedir alguns exames laboratoriais também, que daqui a pouco eu falo. Tentar para síndrome de Cushing e hiperglicemias descontroladas se uso de corticoide. Ficar sempre atento a isso. Então, aqui eu coloquei um fluxograma, mais ou menos, para a gente falar um pouco sobre a forma que eu acho que a maioria dos locais acaba tratando, tá? Aqui no HU eu sei que é assim. Então, primeiro eu vou fazer uma história de exame físico, vou fazer exame de imagem, e pensando em mastite eu vou fazer uma biópsia, tá? Uma análise histopatológica, e aí eu vou fechar o diagnóstico aqui. Então, já sei que é uma mastite granulomatose. Faço raio-x de tórax, faço o PPD, procuro outros agentes, procuro micobactéria também. Se tiver manifestações extramamárias, eu peço alguns exames bem específicos, exames de sangue, mas não é muito comum aqui, tá? Mas o raio-x e o PPD é mandatório, tem que fazer. Aí eu posso classificar de duas maneiras, né? Se for uma mastite secundária, geralmente por tuberculose, aí é o tratamento específico que o Vitor já falou, que é o RHZ 6 meses e o RH por 4 meses e o RH por 2 meses. Se eu não achei outra etiologia, eu vou fechar como mastite granulomatosa idiopática. E aí eu vou propor que se comece a tratar com corticoide, tá? Então, se é um paciente que eu posso usar corticoide, ele não tem alto risco para efeitos adversos, geralmente eu vou começar somente com prednisona. Eu tenho a opção de começar com metotrexato também, é permitido que você faça as duas coisas, mas geralmente a gente começa só com prednisona. Então, o esquema seria assim. Começa com prednisona 0,5 a 1 mg por quilo por dia, tá? Então, eu tenho que fazer exames nessa paciente, principalmente das glicemias, para ver se não vai estar descontrolado. Aqui eu tenho que começar a repor cálcio e vitamina D também. Eu deixo essa dose até a paciente ter remissão do quadro, ou em média de 2 a 4 semanas, tá? Não posso passar disso. E aí, ela estando bem já, a gente vai tentar diminuir 5 miligramas de prednisona por semana, até que eu chegue a 10 a 15 miligramas de prednisona por dia. Isso a paciente estando sem sintomas, tá? Ela tem que evoluir bem. Então, é importante que se faça uma diminuição da dose bem gradual, porque se você diminuir muito, ela vai voltar a ter sintomas, tá?
Estabilizou com 10 a 15, eu vou começar a diminuir 5 miligramas a cada 2 ou 3 semanas, até que eu consiga tirar todo esse corticoide. Tá? Tem que ter um segmento longo com essa paciente, tá? E se ela tiver recorrência ou se ela não tiver uma boa resposta, eu vou dosar a prolactina. Se ela tiver aumentada, eu vou ter que tratar especificamente. E se ela tiver normal, eu vou ter que partir para o outro grupo, para outra forma de tratar, que são aquelas pacientes que não poderiam tratar só com prednisona, porque tem algum outro risco. Então, seria com o uso de metotrexato, que seria esse outro grupo. Então, eu posso começar com 10 a 15 miligramas de prednisona por dia e adicionar o metotrexato, 7,5 a 10 miligramas por semana. Lembrar que sempre que eu uso metotrexato, eu tenho que suplementar ácido fólico e fazer exames principalmente de hemograma, porque ele é tóxico para a medula, e fazer função hepática também, tá? E se o paciente tiver muito risco para uso de corticoide, eu posso fazer só o metotrexato também, 7,5 a 10 miligramas por semana. Então, geralmente, eu não mexo na dose da prednisona, e aí eu vou tentar mexer só com a dose do metotrexato. Se a paciente não melhorou, eu posso incrementar 2,5 miligramas de metotrexato por semana, desde que eu respeite o máximo de 15 miligramas. Tá? Mantém, então, o metotrexato e a prednisona por 2 a 4 semanas, igual no outro caso, até a paciente tiver remissão do quadro. E aí eu vou começar a diminuir a prednisona 5 miligramas por semana, até que eu diminua, até que eu pare de prednisona e fique só com o metotrexato. E aí eu posso continuar o metotrexato por algumas semanas ou meses, e aí eu vou avaliando a paciente clinicamente para ver se eu consigo diminuir a dose dela. O mais importante aqui é saber que a gente tem que ter uma relação bem estreita com essa paciente, ela não vai poder fazer retorno muito longe, e avaliar se eu posso continuar só com corticoides, se eu tenho que entrar com metotrexato, tá? Então, umas considerações finais, umas coisas que eu já falei. Então, o decréscimo lento é importante porque tem menores taxas de recaída, o acompanhamento clínico e laboratorial a cada 1 a 3 semanas. Se falhar o uso do corticoide, o paciente não pode usar, eu tenho que pensar no metotrexato. Suplementar ácido fólico se uso do metotrexato, avaliar, suplementar cálcio e vitamina D se usar o corticoide. E avaliar sempre o nível sérico de prolactina, tá? Então, avaliar por que ela está aumentada, se a paciente está usando uma medicação ou tem alguma outra doença, e tratar. E os níveis de prolactina, eles estão associados com um decréscimo da dose do corticoide também, tá? Só uma coisa que eu não comentei, acho que faltou um slide, acho que acabou não indo, até tinha comentado com a doutora Érica. Uma coisa que a gente tem que pesquisar sempre, a gente já faz isso aqui no HU, é a pesquisa da bactéria Corynebacterium. Tá? É uma bactéria que tem sido associada também à mastite granulomatosa. E se ela vier positiva, a gente tem que tratar essa bactéria. Só que eles viram que ela pode até melhorar aquele quadro agudo daquele momento, mas elas não costumam alterar muito o curso natural da mastite granulomatosa. Tá? Mas é importante que se trate, porque é essa bactéria é mais associada a esse quadro. Aí eu vou tratar com doxiciclina, 100 miligramas de 12 em 12 horas, por 7 dias, usualmente, podendo se estender até 14 dias se você está vendo que está tendo uma melhora clínica, mas ainda não é hora de parar com 7 dias. E se não resolver, eu tenho que internar, fazer linezolida, que é o outro antibiótico possível, e se não curar também, aí eu tenho que fazer uma cultura desse material e fazer um perfil de sensibilidade dessa bactéria. Tá? Eu tinha colocado o slide, mas eu acho que na hora da gente compilar, o slide acabou saindo. Tá? Então, acho que de mastite granulomatosa é isso. Vou falar bem rapidinho de dermatite factícia na mama, tá? Que foi um quadro bem curioso que a gente teve aqui.
Então, dermatite factícia é uma condição em que lesões cutâneas são autoinduzidas e geralmente em pacientes que têm um distúrbio psiquiátrico associado, tá? Então, a paciente, ela mesma provoca as lesões nela, tá? Então, geralmente são lesões de diversos padrões em locais em que a paciente tem fácil alcance com as mãos, e a mama é um desses locais, tá? Se você for incisivo com esse paciente, perguntar se ele provocou, ele vai dizer que não. E muitas vezes ele realmente acredita naquilo. Geralmente eles não têm essa lucidez a ponto de saber que foram eles. Tá? É uma doença psiquiátrica mesmo. A maioria das pacientes é avaliada por inúmeras equipes médicas, que foi o que aconteceu com essa paciente que chegou para nós. Eu acho que ela já tinha passado pelo hospital regional, veio para cá, depois a gente acabou dando alta, ela procurou a Carmela Dutra, então é um quadro bem curioso, assim. Tem que fazer uma análise histopatológica, porque se a mastite granulomatosa já era um diagnóstico de exclusão, a dermatite factícia da mama é mais exclusão ainda, tu não achou nada. Aí tu chama, pessoal, tu pode desconfiar por alguma razão e a psiquiatria faz uma avaliação dessa paciente aí. Então, na histopatologia, geralmente é o estado inespecífico, não tem formação de granuloma, não vem bactéria, não vem nada. O tratamento é com medidas locais, tá? E com extrema cautela para que o paciente não tenha acesso àquele local de novo. Então, no nosso caso aqui, a gente enfaixou as mamas com bastante lubrificante, pomada com antibiótico, e a gente estava trocando os curativos a cada 2 dias, para que ela ficasse esses 2 dias sem poder tocar na mama ali. E realmente teve uma melhora fantástica com esse quadro, tá? É importante que você tenha um acompanhamento multidisciplinar para evitar que ela volte a fazer essas lesões, incluindo psiquiatria. É o mais importante. Uma imagem, então, era bem assim que ela tinha chegado, parecia que estava com escoriações, tá? Então, a gente tem que pensar chama de dermatite factícia na mama, ou uma mastite factícia também, tá? Acho que é isso. Obrigado a todos aí. Valeu. Beleza, Gui? Então, tá. Parabéns. Bom, meninos, foi muito boa as aulas, parabéns para os dois. Obrigado. Vou fazer um breve comentário para depois ter um tempinho assim, se alguém tiver alguma dúvida, né? Só, por favor, desculpa te interromper. Pode falar. Mas falar para o pessoal para colocar as dúvidas no chat ali, perguntas, né? Para que fica mais fácil da gente organizar a discussão e vai chamando um por um aí, quem tiver algum comentário. Se tiver alguma dúvida, né? Então coloca no chat que depois a gente responde, né? Então, assim, a aula do Vitor, assim, conseguiu, assim, resumir e englobar nessa aula as principais mastites, né? Se a gente tivesse que falar uma por uma, a gente ia ficar alguns dias falando, né? Então, mastite é um assunto, assim, que pode perdurar dias e dias falando, porque é um assunto amplo. O Vitor conseguiu resumir, né? E conseguiu focar naquelas mais prevalentes, né? Que a gente vai ter mais oportunidade de ver no ambulatório, no hospital, que é a mastite lateral, né? E o abscesso variocular crônico recidivante. São as duas que a gente tem mais oportunidade de ver no dia a dia, né? Mas é bom lembrar, claro, das outras mais raras para a gente ter em mente um diagnóstico diferencial, né? Eu queria só falar um slide, só para não ter confusão, né? Para ninguém ficar com confusão na cabeça. É um slide sobre a mastite asséptica, séptica, né? E depois o abscesso. A diferenciação na asséptica, séptica e abscesso, ela é tempo dependente, né? Então, não quer dizer essa séptica que a paciente está com sepsis, né? A séptica quer dizer que ela já passou de uma inflamação asséptica para uma infecção na mama, né? Então, a paciente não está séptica, só para não fazer confusão, né? Então, inicialmente inicia um processo inflamatório, asséptico, com o passar do tempo, um processo infeccioso, séptico, na mama, e posteriormente, se essa paciente não foi tratada ou tiver uma evolução ruim, ela vai cursar com abscesso,
Então, a aula do Vitor, acho que é isso. Depois, se tiver alguma dúvida, a gente pode comentar. E a aula do Gui de mastite granulomatosa, assim, fizesse uma abordagem muito boa, Gui, também bem boa, assim, a abordagem. E por que a gente falou, assim, teve um tópico exclusivo para mastite granulomatosa, se ela é uma doença rara, né? Então, o tópico sobre ela foi porque, apesar dela ser rara, ela representa um desafio para os médicos, né? Então, representa um desafio por quê? Né? Porque uma grande parte dos médicos não está familiarizado com essa patologia, pode mimetizar um câncer, como o Gui falou, né? É uma patologia debilitante para paciente, geralmente ela vem de uma peregrinação de consultas, de avaliações, de tratamentos com insucesso, né? E aí ela chega, vamos dizer, no nosso serviço, né? Já veio peregrinando. Então, é uma condição bem debilitante para paciente, né? Outra coisa também é o tratamento, que ainda não se tem, assim, um tratamento ótimo estabelecido, né? Então, é uma patologia que ainda tem vários estudos, alguns indicam cirurgia, a maioria indica o tratamento clínico inicial, né? E esses tratamentos, eles também são longos, né, Gui? Então, quando a gente vai iniciar o tratamento, a gente tem que conversar com o paciente, né, que é um tratamento longo, né? Ela não vai ficar boa na primeira semana, no primeiro mês, né? Então, às vezes demora mesmo. E esses tratamentos, geralmente com corticoide, como são altas doses que a gente começa, né, 30 a 60 miligramas por dia, uma boa parcela das pacientes tem efeitos colaterais que a gente tem que tatear. Então, a gente vê essa paciente assim quase toda semana. A gente teve em 2018 e 2019, tivemos assim, um surto de mastite granulomatosa, então a gente teve que aprender a lidar com essas pacientes, né? E realmente é um tratamento longo, que a gente fica em contato bem íntimo assim, com a paciente, né? Ela vem toda semana praticamente, né? Para avaliação. Mas então tá, eu acho que foi muito boa. Eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode ir discutindo, né? Isso, a Isadora colocou aqui alguma dúvida, colocou uma dúvida com relação à questão de compressas frias na mastite lactacional puerperal. Qual que é a opinião de vocês? O que vocês recomendam, não recomendam? O que vocês pensam a respeito? Queres falar, Vitor? Queres que eu fale? Aí, chefa. Estava sem áudio. Em relação às compressas, assim, o Ministério da Saúde ele não recomenda mais, né? Antigamente se usava bastante, hoje em dia ele não é recomendado. Mas o que pode ser orientado para paciente é aquilo que o Vitor falou, né? Em relação às compressas frias e as compressas mornas no engurgitamento, né? A gente usa no engurgitamento. As compressas mornas podem ser usadas um pouquinho antes da amamentação. A temperatura, né? E às vezes uma temperatura que ela acha que está adequada para ficar 30 segundos, 1 minuto, se ela der 5, 10, 15 minutos, aquela temperatura, cirurgias, inclusive cirurgias de mastectomia, de paciente resolver colocar compressa quente na mama, não é uma coisa isenta de complicações, né? Então, corrobora isso que você falou, Érica. De ter o cuidado, mas não é uma coisa que habitualmente a gente recomenda. Assim, né? E por isso que assim, as fissuras elas são iniciais no processo de amamentação,
o engurgitamento em geral vem antes da fissura até, né? É a primeira coisa que ocorre. Mas se são pacientes que você não consegue resolver essa situação aí, ela vai ter a mastite depois. Ali a mastite normalmente começa 2, 3, 4 semanas depois do nascimento, né? Que é quando esse quadro todo, é uma complicação desse quadro todo, uma coisa meio gradativa, uma evolução assim, né? E é interessante, eu percebi que vocês colocaram essa evolução, né? A questão de ser asséptica, na verdade, aquele processo inflamatório, aquela coisa que começa e forma estase e tudo isso, né? E fissura que facilita a entrada de bactéria para dentro do tecido mamário, né? E no fim entra uma bactéria e pega esse ambiente todo favorável e desenvolve o processo de mastite, né? E é interessante assim que aquelas pacientes que já estão nas primíparas mais comuns, justamente que onde tem toda aquela inexperiência, toda aquela coisa no processo da amamentação, né? E que acabam sendo mais... Mas, parabéns pelas aulas, achei assim, né? Bem legal mesmo, né? Eu tô com acesso... Não é fator de risco para mastite granulomatosa. Pelos artigos que eu li, não tinha nenhuma relação, tá? Para mastite granulomatosa, não, mas para Acesso, né? abscesso tuberoso recidivante, sim. Mas não para mastite granulomatosa, pelo menos também nunca li nenhum estudo que tenha mostrado ele como fator de risco, não. Tem razão, Gui. Não percebo isso. Lembrar ali, né, que estamos falando ali da mastite, né? Só para lembrar, frisar para todo mundo, né? Como o Vitor já falou ali, que a principal causa de mastite, né, é a técnica de amamentação, que vai levar à fissura e vai levar à taquilardia. Então, nós, como médicos, nós temos, assim, né, ginecologistas, mastologistas, temos até no pré-natal, tudo, a gente pode mostrar figuras, ou assim que nasceu o bebê, a técnica correta de amamentação, né, porque isso vai evitar realmente que a paciente tenha um risco de mastite, né, diminui o risco para mastite. Sim, sim, ótimo. E outra coisa interessante assim, que eu gostaria de comentar com relação à mastite granulomatosa, que o Gui colocou aqui a respeito daquela questão ali do Corynebacterium, né, ou da situação de repente, que na verdade, sim, ela não se sabe exatamente a causa, né, se pensa que ela seja autoimune, né, mas que é o mais provável, assim, que tenha algum fator que desencadeie o processo, seja um fator de gatilho, como o Gui colocou, né? E que seja uma coisa que desencadeie o processo e depois para aquelas pacientes que têm um sistema imune mais reativo, né? Elas acabam sofrendo essa reação autoimune e o processo inflamatório ele acaba andando, certo? Sem mais a participação daquele fator irritante inicial, né? Uma coisa que é interessante, que eu não sei se vocês já ouviram falar, é com relação talvez já tenham até me visto falar alguma coisa a respeito, com relação à história da sarcoidose nos sobreviventes lá do atentado das Torres Gêmeas, né? Que as pessoas que sobreviveram ao atentado lá, muitas delas desenvolveram sarcoidose depois, né? E a hipótese é justamente essa, que aquele fator irritante daquela fumaça tóxica lá que eles respiraram durante o atentado foi um fator de gatilho, e depois as pessoas que têm um sistema imune propenso acabaram
desenvolvendo a sarcoidose e daí a doença ela anda sozinha, né, certo? Como um processo autoimune, né, certo? Já não tem mais a ver com aquele fator inicial. E parece que esse Corynebacterium parece que tem o mesmo papel, assim, é uma bactéria de baixa virulência, né? Não é uma bactéria que a gente se preocupa, assim, no sentido de tratar, tipo, se não houve, muitas vezes não se espera que haja uma melhora tão importante como o tratamento com antibiótico, né? A gente usa, mas a maioria dos casos que houve, inclusive aí no HO, que houve cultura positiva para Corynebacterium, a gente usava o antibiótico para diminuir a população bacteriana naquele momento e acabava começando corticoide, as pacientes acabavam melhorando, era com corticoide mesmo, não era com antibiótico, quer dizer, não é a bactéria o mais importante naquele processo. Mas é uma coisa assim para a gente atentar, porque às vezes a gente, quando dá uma cultura positiva, a gente fica ligado naquela questão da cultura, né? E nos primeiros casos, os infectologistas nos procuraram e ficaram bem preocupados que é uma bactéria diferente e tal, vamos usar alguma coisa, mas a mais, ou queriam internar, usar antibiótico endovenoso, né? Nenhuma paciente, na verdade, internou e usou alguma coisa mais importante, pelo que eu me lembro. A maioria delas usou corticoide depois e acabou melhorando o processo em função mais desse fator irritante do Corynebacterium do que ser um gerador assim de sepse importante, assim, né? De infecção importante. Assim. Então, pessoal, não sei se alguém tem mais alguma coisa no chat ali, acho que não, né? No chat não. Não sei se o pessoal, alguém que está ouvindo, alguém gostaria de fazer alguma pergunta no áudio, certo? Deixaria à vontade aí, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Caso ninguém tenha nada a falar, gente, eu acho que tem mais alguma coisa aqui. Ah, não é só um comentário, não é uma pergunta. Mas caso ninguém queira falar mais nada, vocês cumprindo bem o horário, né? Deu bem certinho ali, a aula passou 2 minutos só dos 45. E eu acho que a gente cumpriu bem a função aí, né? Eu acho que cumpriu bem o assunto. E, claro, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai conversando no dia a dia do ambulatório aí. Eu tentei gravar essa aula, vamos ver como que ficou a gravação, porque o sinal aqui da Carmela estava bem instável, viu? Aí, se ficar legal a gravação, depois eu coloco no grupo ali para quem não pôde estar presente. Beleza, doutor. Obrigado, viu? Beleza, obrigado a todos. Obrigado, doutora Érica. Obrigado, viu, pela assistência. Mas, senão, encerramos. Então, tá. Boa noite a todos. Tchau. Pessoal. Não, vai,